Era uma manhã como todas as outras no vale de Belavorrento. O céu estava nublado como de costume. O vento soprava levemente, nem forte demais, nem fraco demais. As galinhas ciscavam sem entusiasmo, e os sinos da torre do relógio soavam, atrasados. Foi nesse clima absolutamente mediano que chegou o convite. Não foi por pombo-correio, nem por cavaleiro mensageiro. Foi um moço que andava devagar com uma sacola de envelopes, distribuindo um por um, com calma. Muita calma, o convite dizia com letras nem grandes nem pequenas. Estão todos convidados para a reunião anual dos fazendeiros que não plantam nada. Assunto: coisas que talvez façamos, mas talvez não. Data: algum dia da próxima semana. Ninguém se alarmou, ninguém sorriu, ninguém reclamou. Apenas guardaram o envelope. Seu Gregório, dono da fazenda sem nome, colocou o papel dentro da gaveta que ele usava para guardar papéis que talvez fossem importantes. Dona Teresina, da estância de baixo, leu o convite em voz alta para suas vacas, que não davam leite, e Zé Fulgêncio, da chácara do Vento Fraco, leu e disse: "Ah, chegou." Depois voltou a observar o nada pela janela. Os preparativos. Ou a falta deles. Durante os dias seguintes, cada fazendeiro pensou que talvez fosse interessante comparecer. Ou talvez não, mas caso fossem, era melhor preparar alguma coisa. Ou não. Alguns separaram as botas que usavam sempre. Outros tentaram. Lembraram onde tinham deixado o chapéu que sempre usavam. Mas talvez estivesse no mesmo lugar desde o ano anterior. Poucos pensaram em levar comida. Mas como ninguém nunca comia nada nas reuniões passadas, optaram por não se preocupar com isso. A pauta da reunião era sempre a mesma. A seca, que vinha e ia sem aviso. As sementes, que ninguém usava. A colheita, que nunca acontecia, e o pasto, que era só pasto sem gado, sem cerca e sem serventia. E assim, lentamente. Eles foram indo no dia da reunião, ou algo parecido com um dia. Os fazendeiros começaram a sair de suas casas. Não muito cedo, nem muito tarde. Alguns iam a pé, outros em mulas lentas, e um ou dois em carroças tão enferrujadas que mais arranhavam o caminho do que avançavam nele. Chegaram aos poucos na velha cabana da planície do meio do nada. A mesa estava lá. As cadeiras estavam lá. Um bule de chá morno e 3 canecas rachadas também. Ninguém se apressava. Ninguém falava muito, mas todos sentiam no fundo do coração que aquela reunião, assim como todas as outras, ia começar, ou não. O primeiro a se sentar foi seu Gregório, com o mesmo chapéu amassado do ano anterior. Ele arrastou a cadeira por quase 2 minutos, inteiros antes de finalmente se acomodar. Depois coçou o queixo, depois tirou o chapéu, depois colocou de volta. E então ficou olhando para o centro da mesa, onde não havia absolutamente nada. Era sempre assim. Ele sabia, mas ainda assim olhava. Pouco depois chegou Dona Teresina, com sua manta cor de poeira e o olhar vago de quem passou a manhã pensando se viria ou não. Quando se aproximou da cabana, parou por alguns segundos, olhou para o chão, depois para o céu, depois para o lado, e então entrou. Disse: "Bom dia", com a voz mais baixa que conseguiu. Ninguém respondeu. Mas isso não. Foi falta de educação. Era só o costume. Logo chegaram os irmãos Neco e Nem, que dividiam a fazenda das 3 árvores, embora ninguém soubesse quais 3 árvores eram essas. Sentaram-se ao mesmo tempo, como faziam todos os anos, um ao lado do outro, mexendo lentamente nas canecas vazias, como se esperassem que algo fosse aparecer ali por mágica. O tempo passava devagar, muito devagar. Os ponteiros do relógio da parede nem se mexiam, mas ninguém notava, porque naquela reunião o tempo também parecia não querer plantar nada. Zé Fulgêncio chegou por último, como sempre. Trazia uma pastinha de couro desgastado, onde ele dizia guardar anotações importantes. Nunca abriu a pasta. Ninguém sabia se havia algo dentro, mas todos respeitavam muito a pasta. Quando ele sentou, ninguém disse nada. Ele também não disse. Apenas fez um leve aceno com a cabeça, que talvez fosse um cumprimento, ou uma confirmação, ou apenas um movimento involuntário. A reunião, tecnicamente, já tinha começado.
mas ninguém abriu a boca. Por longos minutos, os únicos sons eram o do vento batendo na telha solta e o leve tilintar do copo de vidro rachado que tremia com o peso do tempo. Seu Gregório limpou a garganta. Todos olharam para ele, muito lentamente. Ele então disse: "Então tá bom." Ninguém discordou, nem concordou. Dona Teresina coçou o olho. Os irmãos Neco e nem mexeram, com sincronia estranha nos bigodes. Zé Fulgêncio ajustou o banquinho que não precisava de ajuste. Depois de mais algum tempo, seu Gregório falou de novo. "O chão tá seco, né?" Os outros balançaram a cabeça. Um movimento quase imperceptível, mas suficiente. O chão estava seco, como todo ano, como toda estação, como tudo. Seguiram-se 15 minutos de silêncio absoluto, interrompidos apenas por um espirro de Dona Teresina, que soou mais como um lamento. Zé Fulgêncio pigarreou. Parecia que ia dizer algo. Abriu a boca, mas apenas disse: "Pois é." Foi um momento importante da reunião. Todos sentiram. Mais tarde, alguém comentou que esse "pois é" foi mais expressivo que toda a última reunião. Mas ninguém se lembrava bem da última reunião, nem das anteriores. Nem sabiam ao certo se essa já havia acabado. Porque a verdade é que, ali naquele lugar com aquelas pessoas, nada começava nem terminava. Apenas acontecia, devagar, sem pressa, sem rumo e sem necessidade de mais nada. O sol já estava alto quando alguém mencionou o assunto das chuvas. Ninguém sabia quem começou. Talvez tenha sido um resmungo de Zé Fulgêncio, ou talvez um pensamento dito em voz alta por Dona Teresina. Mas o fato é que, de repente, todos estavam pensando na chuva, ou na falta dela. "Parece que choveu na outra vila", murmurou alguém. "Pois é", respondeu outro, depois de alguns segundos. Houve um silêncio coletivo para refletir sobre essa informação. A outra vila era distante. Ninguém ia lá, e ninguém sabia o nome da tal vila. Mas mesmo assim, falar de chuva em outro lugar era sempre um bom ponto de partida para uma conversa que não iria a lugar algum. Seu Gregório, então, lembrou que certa vez, há muito tempo, choveu 3 dias, seguidos por ali. Ele contou isso como se fosse uma novidade. Os outros ouviram como se nunca tivessem escutado antes, e talvez de fato fosse novo para eles, ou talvez apenas tivessem esquecido, ou nem prestado atenção da primeira vez. A terra ficou escura, molhada mesmo, disse Gregório. Lembro não, respondeu Nem. Pois eu lembro, disse Neco, coçando o queixo. Depois o silêncio voltou, como um velho conhecido. Era um silêncio bom, confortável, um silêncio que não exigia nada, nem ideia, nem opinião. Era o tipo de silêncio que só se encontra entre pessoas que já passaram da idade de se impressionar com o mundo. Dona Teresina retirou da bolsa um pedaço de tecido que vinha bordando há anos. Era sempre o mesmo bordado, uma flor que ela nunca terminava. Às vezes ela bordava um pouco durante a reunião. Às vezes só olhava para o tecido em silêncio, pensando se aquela flor algum dia floresceria. Zé Fulgêncio retirou a pasta de couro do chão e a colocou sobre a mesa. Todos olharam para a pasta, um olhar lento, quase reverente. Ninguém perguntava o que havia dentro, ninguém jamais perguntava, mas todos achavam importante que a pasta estivesse ali, como um símbolo de alguma responsabilidade esquecida. O bule de chá já estava morno. Nenhum deles servia chá. O bule ficava ali por tradição, talvez já tivesse ficado ali no ano anterior, ou talvez nunca tivesse sido retirado da mesa. As moscas zumbiam. O tempo seguia. O vento balançava as cortinas finas que jamais fechavam. A janela por completo. Seu Gregório coçou o pé com a ponta da bota. Isso tomou mais tempo do que deveria, mas ninguém se incomodou. O relógio na parede continuava parado, como sempre, mas ninguém confiava naquele relógio. Desde a terceira reunião, todos sabiam que ele parou numa tarde qualquer e que nunca mais funcionou. Mesmo assim, ninguém pensava em tirá-lo dali. "E o pasto?" perguntou Dona Teresina. "Continua." "Do mesmo jeito", respondeu Zé Fulgêncio. "Ah, sim", ela disse. E então? Mais silêncio.
Talvez o assunto seguinte fosse o milho que nunca era plantado, ou o poço que ninguém usava, ou as cercas que não cercavam nada. Mas não havia pressa, na reunião estava apenas começando, ou continuando, ou talvez estivesse apenas acontecendo, como sempre foi. O calor aumentava aos poucos. Não era aquele calor de derreter, mas um calor morno, insistente, que fazia suar devagar. Um suor que não escorria, só ficava ali, parado na testa, nas costas, no pescoço. O tipo de calor que dava vontade de pensar, mas não de agir. E todos ali estavam perfeitamente adaptados a esse tipo de sensação. As cadeiras de madeira rangiam levemente sempre que alguém mudava de posição. Mas ninguém mudava de posição com frequência. Os corpos pareciam acomodados não só nas cadeiras, mas no tempo. O tempo ali não corria, apenas boiava no ar, espesso como poeira fina no fim da tarde. O chá esfriava cada vez mais, mas ninguém tomava. Ninguém se importava se estava frio ou quente. A simples presença do bule sobre a mesa era mais importante do que seu conteúdo. Talvez fosse apenas um lembrete de que havia coisas que sempre estariam ali. Como a própria reunião. Zé Fulgêncio pigarreou. Todos olharam de novo para a pasta. Ele a abriu. Pela primeira vez em anos. Lentamente. Muito lentamente. O som do couro se abrindo parecia mais alto do que deveria, talvez porque era um som raro. Dentro da pasta havia um único papel, dobrado. Ninguém respirou enquanto ele o desdobrava. As mãos tremiam levemente, mas não de emoção. Era o tremor de quem já vive há muito tempo. Ele olhou para o papel e depois olhou para os outros. Lista de assuntos, disse. Todos acenaram com a cabeça com extrema lentidão. Assunto número 1. Se vamos plantar alguma coisa este ano. Silêncio. Assunto número 2. Caso plantemos, que tipo de coisa seria interessante plantar? Silêncio. Assunto número 3. Caso não plantemos, talvez discutir por que não plantamos. Todos pareceram considerar o conteúdo da lista como algo bastante razoável. Não se falava da lista há anos, mas agora que ela estava ali, escrita, lida em voz alta, havia uma certa solenidade no ar. Eu acho, começou seu Gregório, que o solo ainda tá duro. Tá sim, disse um dos irmãos sem especificar qual. E a lua? Perguntou Teresina. Ninguém sabia. Acho que não tá boa para plantar nada, completou ela mesma, encerrando o assunto. Mais silêncio. A brisa soprou do lado esquerdo da cabana. Mexeu o chapéu de alguém. As moscas ainda estavam ali, zumbindo com calma, como se também tivessem sido convidadas. O papel da lista foi dobrado novamente com paciência e devolvido à pasta. A pasta foi fechada com o mesmo cuidado de sempre. Podemos passar ao próximo ponto? Perguntou Zé Fulgêncio. Pode sim, respondeu alguém, talvez só para não parecer que ninguém se importava. Então, próximo ponto. O silêncio do poço velho. Todos assentiram. O poço era realmente silencioso. Não se usava mais, nem se sabia ao certo se havia água lá. Mas ele estava lá, e era isso que importava. E assim seguiram, lentamente, sem pressa, sem conclusão. Apenas continuando. O poço era antigo, muito antigo. Diziam que já estava lá antes mesmo de qualquer fazendeiro ter decidido não plantar nada. Ninguém sabia quem o cavou. Ninguém sabia até onde ele ia, ninguém sabia se ainda tinha água. Mas todos sabiam que ele fazia parte da reunião. Todo ano alguém mencionava o poço. E todo ano, todos os outros balançavam a cabeça como se aquilo fosse importante. E talvez fosse, ou talvez não. O poço continua quieto, comentou um dos irmãos. Continua sim, respondeu alguém, sem olhar diretamente para ninguém. Mas nunca fez barulho, completou outro. Exatamente, concluiu Zé Fulgêncio, como se isso encerrasse o ponto. Depois disso, um tempo passou. Talvez 10 minutos, talvez meia hora. Mas ninguém olhou o relógio, até porque ele não funcionava. E mesmo que funcionasse, ninguém confiava nele. O tempo naquela reunião era medido por suspiros, goles de nada e pequenas coceiras no queixo. Dona Teresina bocejou, com discrição, mas foi um bocejo profundo,
cheio de significado. Era como se dissesse que o ritmo da reunião estava exatamente onde devia estar, entre o nada e o quase nada. Seu Gregório mexeu na palha do chapéu. Desfiou uma pontinha. Depois enrolou a ponta entre os dedos. Depois desfez o que enrolou. E depois olhou para a ponta de novo, como se quisesse começar tudo outra vez. O assunto seguinte foi mencionado, mas não de forma clara. Algo sobre a cerca, que não cercava nada. A maioria apenas murmurou ou balançou a cabeça muito lentamente. A cerca havia sido comentada no ano anterior, e no anterior, e no anterior ao anterior. Ninguém sabia quem a construiu, ninguém sabia quem deveria consertá-la. Mas ela estava lá, torta, incompleta, sem delimitar espaço algum. A cerca está do mesmo jeito, disse um deles. Pois, respondeu outro. Se não tem gado, não precisa cerca. É mais silêncio, mais vento entrando pela fresta, mais moscas voando sem pressa, mais chá frio permanecendo em seu estado inalterável. Zé Fulgêncio mexeu na pasta de novo. Passou a mão sobre o couro gasto, apenas por hábito. Não havia novo papel, não havia novo assunto. Mas era bom saber que a pasta ainda estava ali. O tempo não se arrastava. Ele se assentava, ficava, pairava entre os presentes como uma névoa sem pressa. A reunião ainda não tinha acabado. Ninguém sabia quando acabaria, ou se acabaria. Mas isso também não importava, porque o mais importante não era decidir nada. Era estar ali, juntos, fazendo nada, como todos os anos, como sempre foi. O sol já passava do meio do céu, embora ninguém soubesse ao certo. Na cabana a luz entrava de lado, criando pequenas faixas de claridade sobre a poeira suspensa. Não era uma luz quente nem fria, apenas presente. Dona Teresina estava de olhos fechados, mas não dormia, pelo menos não completamente. Era um estado intermediário entre o repouso e a atenção leve. Ela respirava com um ritmo regular, como quem sonha de leve sem perder o fio da realidade. Seu Gregório olhava fixamente para um nó na madeira da mesa. Já fazia mais de 20 minutos. Talvez estivesse tentando entender o formato do nó. Talvez estivesse apenas deixando o tempo passar. Ou talvez já tivesse esquecido que estava olhando. Os irmãos Neco e Nem haviam trocado de lugar. Ninguém viu o momento exato da troca. Mas agora estavam sentados invertidos. Um com os braços cruzados, o outro com as mãos no colo. Tudo muito calmo. Tudo muito lento. Zé Fulgêncio, com a pasta novamente fechada, usava o tempo para organizar mentalmente uma lista de ferramentas que talvez estivessem enferrujadas em sua fazenda. Não pretendia usá-las, mas gostava de lembrar que existiam. Pelo menos algumas, pelo menos em teoria. Do lado de fora, o galo da casa vizinha cantou, mas não com energia. Foi um canto arrastado, sem convicção. Um som que parecia mais um bocejo do que uma saudação ao dia. Ainda assim, todos na cabana ouviram, e pensaram sem falar. Ah, o galo! A brisa soprou novamente, trazendo o cheiro da terra seca. O mesmo cheiro de sempre, nem bom nem ruim, apenas conhecido. Foi então que alguém comentou com a voz mais baixa que se pode imaginar. E a estrada? Todos se mexeram sutilmente. A estrada, um tema recorrente, quase simbólico. Continua esburacada, respondeu alguém. Mas ninguém usa, disse outro. Ainda assim, tá lá. Esse pequeno diálogo levou quase 8 minutos. Foi pontuado por longas pausas, pelo som de uma cadeira rangendo, por uma respiração mais funda. E então, como se fosse parte do ritual, todos ficaram em silêncio. Não um silêncio tenso, nem solene. Era apenas o silêncio comum das coisas que não precisam de resposta. A estrada não levava a lugar nenhum. E ninguém precisava ir a lugar nenhum. Por isso, ela existia. Como existia a reunião. Como existia o chá frio. Como existia a cerca torta e o poço mudo. Ali, naquele momento, todos sabiam. O importante era seguir reunidos, mesmo que sem fazer nada, mesmo que sem dizer nada, porque enquanto estivessem ali, enquanto se lembrassem de sentar ao redor daquela mesa uma vez por ano, enquanto houvesse chá e poeira e cadeiras firmes,
A reunião ainda estaria viva. Mesmo que nada jamais fosse plantado, as sombras começaram a mudar de posição. Não rápido, não de forma perceptível, mas lenta como tudo por ali. O sol se inclinava para o outro lado do céu, e o calor começava a recuar, com a mesma gentileza com que tinha chegado. A luz sobre a mesa ficava mais dourada, refletindo levemente no bule de chá. O chá agora estava completamente frio, quase gelado, mas ninguém comentou. A presença dele era mais simbólica do que prática. Seu Gregório pigarreou. Não era um anúncio, não era o início de nada. Era só o som de uma garganta sendo lembrada de que existia. Neco apontou para a parede da cabana onde havia um gancho vazio. Ficaram todos olhando para o gancho, por um longo tempo. Antigamente tinha um chapéu ali, disse Neco. Todos assentiram. Sim, havia mesmo. Um chapéu velho. Talvez do avô de alguém. Ou talvez só estivesse ali por estar. Mas agora não estava mais. Será que caiu? Perguntou Nem. Ou foi levado pelo vento? Arriscou Teresina. Ou nunca esteve ali, de verdade, sugeriu Zé Fulgêncio. Ninguém discutiu. Todas as possibilidades eram aceitáveis, ou ao menos toleráveis. Do lado de fora, o som de um galho seco caindo. Depois nada, nem mesmo um pássaro. Na mesa, uma mosca pousou sobre a borda da caneca de Zé Fulgêncio. Ficou ali por um tempo, limpando as patas. Ele olhou, não espantou, apenas observou. A mosca depois foi embora por vontade própria. Dona Teresina retirou da bolsa um botão. Era um botão comum, branco, sem história. Colocou sobre a mesa. Todos olharam. Ninguém perguntou por quê. Mas havia uma certa solenidade naquele gesto. É bonito, comentou Gregório. Serve para qualquer roupa, disse Teresina. Se não usar, pode guardar, concluiu Nem. Ficaram então olhando o botão por mais alguns minutos. Era o tipo de atividade que preenchia a tarde com um propósito leve, sem urgência, sem meta, apenas presença. O vento soprou outra vez. Levantou um pouco de poeira no canto da sala. A cortina balançou. O gancho da parede continuava vazio. Seu Gregório então disse: "Parece que hoje teve reunião." Ninguém discordou, porque de fato estavam ali, e isso era o suficiente para que fosse considerada uma reunião, talvez até uma das mais produtivas. A tarde ia caindo aos poucos, mas ninguém se levantava, nem dava sinais de querer sair. Estavam ali, como estiveram em anos anteriores, como estariam no próximo e no outro, e enquanto ainda houvesse uma mesa, cadeiras e a lembrança de que é bom sentar juntos. A reunião seguiria existindo, mesmo sem plantar, mesmo sem falar, mesmo sem fim. O botão branco ainda estava sobre a mesa. Ninguém o moveu, ninguém sugeriu guardá-lo. Ele apenas estava ali, como tantas outras coisas naquela cabana, sem origem clara, sem destino definido. As sombras agora cobriam metade da sala. O sol descia com uma lentidão respeitosa, quase como se pedisse licença ao tempo. A luz dourada virava laranja, e o calor do dia cedia lugar a um frescor quase imperceptível. Seu Gregório, com os olhos entreabertos, parecia pensar em alguma coisa, mas podia também estar apenas descansando o olhar. Neco havia cruzado os braços, nem descruzara. Teresina suspirava de tempos em tempos, não por tristeza, mas como parte do ar daquele lugar. Zé Fulgêncio, como de costume, apoiava as duas mãos sobre a pasta fechada, como se aguardasse algo que não chegaria. Então, muito devagar, ele falou: "Ano passado a gente falou das pedras, todos se lembraram, ou fingiram que sim. Ou talvez tenham sonhado com isso em algum momento e acharam que era lembrança." "As pedras estão do mesmo jeito?" perguntou alguém. Gregório respondeu com um gesto breve da cabeça, quase imperceptível. Teresina acrescentou: "Elas não saem do lugar." "E por que sairiam?" Disse Nem sem ironia, apenas constatando. Mais silêncio, mais tempo, mais vento. As pedras ficavam perto do caminho que levava à cabana. Eram grandes, pesadas, tortas. Dizem que uma vez um deles tropeçou ali, mas ninguém se lembrava quem. Nem se machucou, nem caiu. Talvez tenha sido só um desequilíbrio.
O assunto não foi adiante, nem precisava. O importante era lembrar que as pedras estavam lá. Então a brisa trouxe um cheiro vago de lenha queimada. Talvez alguém em alguma fazenda distante estivesse preparando um café, ou talvez fosse só a madeira da própria cabana que, ao esquentar durante o dia e esfriar ao cair da tarde, exalava um odor antigo, o tipo de cheiro que parece sair da memória, não da realidade. Teresina recostou-se na cadeira, olhou para o teto. Ficou assim por tanto tempo que os outros a imitaram, e por alguns minutos todos estavam olhando para o teto. O forro de madeira tinha marcas de cupim, algumas rachaduras, uma teia de aranha num canto. Nada disso incomodava. Era tudo como deveria ser. Do lado de fora, um cavalo relinchou ao longe. Ou talvez fosse apenas o som da imaginação do grupo, preenchendo o espaço entre uma palavra e outra. A tarde quase findava, mas ninguém se apressava. O fim do dia, assim como a reunião, não tinha hora marcada. Quando escurecesse, alguém talvez dissesse: "Tá ficando tarde." Mas, por enquanto, ainda não era tarde o suficiente. Ainda havia tempo para mais nada. E o nada, ali, era tudo. A noite começou a cair sem pressa, como tudo naquele lugar. O céu trocava de cor devagar, passando do alaranjado para um azul sem coragem de escurecer por completo. Não havia estrelas ainda, mas todos sabiam que elas chegariam, como sempre chegavam. No tempo delas. A cabana agora estava mais escura, mas ninguém acendeu o lampião. Nem perguntaram onde ele estava. Talvez estivesse num canto qualquer coberto de pó, ou talvez nem precisasse mais ser aceso. A penumbra parecia suficiente, até confortável. Seu Gregório passou a mão sobre a madeira da mesa, sentindo os veios como quem lê uma história sem palavras. Teresina ajeitou a manta nos ombros, mesmo que o frio ainda não tivesse vindo. Era um gesto automático, algo entre o cuidado e o costume. Neco e Nem bocejaram ao mesmo tempo, sem se dar conta disso. Foi como se o cansaço deles tivesse decidido acontecer junto, ou como se um tivesse sido avisado pelo outro em silêncio. Zé Fulgêncio se levantou, devagar, como se o corpo precisasse ser lembrado de cada músculo. Ele caminhou até a janela, olhou lá fora por um tempo e voltou a se sentar. Ninguém perguntou o que ele viu, mas todos entenderam que, seja o que for, era a mesma paisagem de sempre. E isso bastava. A brisa agora era mais fria. Entrava sem fazer barulho, circulando entre as pernas da mesa, por baixo das cadeiras, levantando levemente a cortina fina. Um som distante de coruja, talvez, ou só a madeira estalando no ritmo da noite. "Alguém sabe que dia é hoje?" perguntou Teresina. Um silêncio longo seguiu. Não era silêncio de dúvida, era silêncio de reflexão. "Acho que é terça", disse um dos irmãos. "Ou quarta", arriscou o outro. "Mas isso importa?" perguntou Gregório com voz calma. E ninguém respondeu, porque todos sabiam que não importava. Os dias por ali eram apenas variações do mesmo tempo. Não havia começo, não havia fim, havia presença. Zé Fulgêncio mexeu de novo na pasta. Passou os dedos sobre o couro. Ajeitou na beirada da mesa. Depois tirou o botão branco do centro e colocou ao lado da pasta. Ficou melhor assim. Todos concordaram em pensamento. A luz ia sumindo devagar. O chão rangia sob as cadeiras. O bule agora parecia parte da madeira. A poeira parava no ar como se quisesse ouvir. Ali, naquele quase breu, os fazendeiros que não plantavam nada permaneciam reunidos. Não porque precisavam resolver algo, mas porque estar juntos em silêncio já era um tipo de plantio. Lento, imóvel, mas profundamente fértil. Para quem sabe esperar o tempo certo. E naquela noite, como em todas as outras, eles continuaram ali, juntos, sem ir embora, sem chegar, apenas sendo. A noite agora era completa. Do lado de fora o céu estava finalmente escuro, salpicado de estrelas que pareciam tímidas. A lua não havia aparecido ainda, ou talvez estivesse escondida por trás de alguma nuvem sem pressa. Não fazia frio, mas o ar era mais pesado, como se tudo ao redor estivesse dizendo: agora é hora de ficar quieto.
Na cabana, os 5 permaneciam sentados, na mesma posição, com a mesma calma, sem pressa para ir embora, sem vontade de falar mais nada. O botão branco ainda estava ao lado da pasta de Zé Fulgêncio, a pasta ainda fechada, o chá ainda frio, o relógio ainda parado, o tempo ainda acontecendo. Teresina encostou a cabeça na cadeira. Fechou os olhos por alguns minutos, ou talvez horas. Ninguém soube. Ninguém mediu. Ninguém precisava medir. Os irmãos cochicharam algo entre si, mas tão baixo, que nem mesmo eles ouviram direito. Depois riram, sem mostrar os dentes. Um riso lento, quase um sorriso. Talvez lembrança, ou só um suspiro em forma de som. Seu Gregório pigarreou pela última vez naquela noite. Foi um pigarro de quem aceita, não um pigarro de quem reclama. Ele passou a mão na testa. Depois, ajeitou o chapéu e voltou a olhar para a mesa, como se visse ali algo que ninguém mais via. Zé Fulgêncio então levantou-se novamente. Com calma, com respeito ao corpo e ao silêncio, ele olhou a pasta, olhou o botão, olhou os companheiros e disse: "Acho que por hoje tá bom." Não houve coro de concordância, nem aplausos, nem despedidas animadas. Houve apenas um movimento coletivo, lento, de corpos se preparando para levantar. As cadeiras rangeram suavemente. As roupas se ajeitaram. As botas tocaram o chão de terra com o mesmo som de sempre. Ninguém levou o botão. Ninguém mexeu no bule. Ninguém tentou acertar o relógio. Era melhor deixar tudo exatamente como estava. Ao saírem da cabana, um a um, a noite os abraçou com mansidão. Nenhum deles falou de futuro. Nenhum deles falou do que fariam amanhã. Porque amanhã era só mais um tempo igual aos outros. E aquilo era o suficiente. A reunião não terminou. Ela apenas ficou ali, esperando o ano seguinte, esperando a próxima vez que eles decidissem não plantar nada. E enquanto houver uma mesa, uma pasta, um botão e uma lembrança vaga de um chapéu num gancho, a reunião continuará viva, mesmo em silêncio, mesmo na ausência, porque certas coisas não precisam acontecer para existirem. Basta que sejam lembradas, basta que tenham sido, uma vez, compartilhadas. O ano passou, mas passou como os outros, sem pressa, sem eventos grandiosos, sem mudanças. O tempo escorreu por entre os dias como areia muito fina, daquelas que ninguém tenta segurar, porque sabe que vai cair do mesmo jeito. Na vila, nada foi plantado, nada foi colhido, nada foi perdido, nada foi encontrado. O poço continuava onde sempre esteve, a cerca ainda torta. O botão branco ninguém sabe, talvez ainda estivesse na mesa, talvez tivesse sumido com o vento. Mas isso não mudava nada. Quando chegou a época da reunião, ninguém marcou data. Ninguém mandou recado, mas todos sabiam, sentiam, como se o corpo lembrasse sozinho, como se o silêncio chamasse pelo nome de cada um deles. E então, eles vieram, um a um, sem combinar, sem aviso. A cabana os recebeu como sempre, sem grandes preparos, sem cerimônia. A poeira era a mesma, as cadeiras ainda estavam no mesmo lugar. O bule, adormecido sobre a mesa, parecia não ter se movido nem um centímetro. Talvez não tivesse mesmo. Seu Gregório chegou primeiro. Ajeitou o chapéu, passou a mão na testa e sentou-se com um suspiro quase imperceptível. Depois veio Zé Fulgêncio com a pasta. A mesma, do mesmo jeito. Segurando como quem carrega a memória de todas as coisas que não aconteceram. Os irmãos chegaram, juntos ou quase. Um esperou o outro terminar de amarrar o sapato, embora nenhum deles lembrasse se aquilo era mesmo necessário. Sentaram no lugar de sempre, como se não tivessem se levantado no ano anterior. Teresina foi a última. Trazia um pano na mão, mas não era mais o bordado. Era só um pedaço de pano, talvez para limpar a cadeira, ou só para segurar alguma coisa que não precisava ser segurada. Eles não falaram nada no início, e isso já era o bastante. A reunião tinha começado, ou recomeçado, ou continuado. Ninguém perguntou se plantariam algo naquele ano. Já não era necessário. Sabiam que não. E mesmo assim, estavam ali. Porque estar era mais importante que
Fazer. E permanecer era mais poderoso que decidir. Zé Fulgêncio abriu a pasta. Não com pressa, não com cerimônia. Apenas porque fazia parte. Dentro, o mesmo papel, a mesma lista, as mesmas 3 perguntas, lidas uma vez mais. Cada palavra caindo como gota de chuva em telhado velho, sem susto, sem surpresa, apenas com som de costume. E então, como antes, o silêncio preencheu os espaços. E as moscas voltaram. E a brisa soprou. E as sombras se arrastaram lentamente pelas tábuas do chão. A reunião estava viva, mesmo que nada tivesse mudado, mesmo que tudo tivesse sido igual, ou talvez por isso mesmo, porque em certos lugares e entre certas pessoas, o silêncio vale mais do que qualquer colheita, e o tempo entende. O tempo dentro da cabana. Não era o mesmo tempo do lado de fora. Ali dentro, as horas tinham outra espessura. Não passavam, apenas se depositavam, como poeira nas janelas. Os 5 estavam sentados. O mesmo número de sempre. As mesmas posições. As mesmas expressões serenas, como se esperassem alguma coisa, mas também soubessem que ela não viria. E que mesmo assim, era importante esperar. O papel da lista ainda estava sobre a mesa. Mas agora, nem mesmo foi lido em voz alta. Zé Fulgêncio apenas o deixou ali, aberto. Todos o olharam. Todos sabiam de cor. E todos sabiam que não precisavam responder. O botão branco que havia desaparecido no ano anterior havia reaparecido misteriosamente no canto da mesa. Ninguém perguntou de onde viera. Teresina olhou para ele como quem reconhece um velho amigo que nunca foi embora de verdade. Ela o girou com o dedo indicador. 2 voltas. Depois parou. O vento soprou mais forte. Fez a cortina se erguer um pouco, mais do que o habitual. Assustou uma das moscas, que deu uma volta em círculos antes de pousar de novo, exatamente onde estava. Do lado de fora, o mundo continuava seu caminho. Na vila, havia quem falasse de tecnologia, de novas plantações, de gado geneticamente melhorado. Mas ali dentro, nada disso entrava, ali era outro tempo. Um tempo que já tinha esquecido de andar para frente. Seu Gregório comentou algo sobre o céu. Hoje está diferente. Todos olharam para a janela. Não viram diferença. Mas concordaram. Tá sim. Era uma diferença que não se via. Apenas se sentia. Ou talvez nem isso. Talvez fosse só a vontade de dizer algo. Só para garantir que a reunião continuava viva. O relógio ainda parado. O bule ainda frio. As cadeiras ainda firmes. A pasta ainda intacta. E as palavras ainda poucas. Mas bastava. E como em todas as vezes a hora de ir embora não foi marcada. Não foi anunciada. Apenas chegou. Chegou como o fim de uma respiração. Como o descanso depois de um pensamento leve. Teresina levantou primeiro. Guardou o botão no bolso. Zé Fulgêncio fechou a pasta. Neco e Nem se levantaram ao mesmo tempo, como sempre. Gregório colocou o chapéu. Saíram devagar. Sem dizer até logo. Sem dizer ano que vem. Porque sabiam que iriam voltar. Ou que talvez nunca tivessem saído. E quando a cabana ficou vazia, ela continuou cheia. Cheia de silêncio. Cheia de poeira. Cheia de memória. Cheia de uma história que nunca começou de verdade. E por isso mesmo, nunca vai terminar. 1 ano havia passado. Ou talvez 2. Ou 3. Difícil saber. Na vila poucas coisas mudaram. Na verdade, nada mudou. Mas se alguém dissesse que algo havia mudado, ninguém se daria ao trabalho de discordar. A verdade ali era tão mansa quanto o tempo. A cabana ainda estava de pé, com as mesmas janelas, a mesma porta que rangia, e a mesma poeira que parecia nunca ser removida, apenas se assentava em novas camadas. Zé Fulgêncio chegou primeiro dessa vez, sem pasta, mas com um pequeno galho seco nas mãos. Talvez para marcar algo no chão ou só por costume. Deixou o galho sobre a mesa, onde antes ficava o botão branco. Agora o botão não estava mais lá. Ele muda de lugar, disse ele, sem olhar para ninguém. Depois chegou Teresina com um lenço novo. Era igual ao antigo, mas ela disse que era novo. E ninguém questionou. Gregório apareceu com o chapéu na mão. Sentou e ficou encarando o telhado.
Não falou nada. Não precisava, os irmãos, como sempre, chegaram juntos. Entraram sem bater, sem pressa, sem saudação. Sentaram no lugar de sempre. A mesa estava limpa, ou tão limpa quanto sempre esteve. O bule agora não estava mais ali. Talvez tivesse sido levado, ou talvez simplesmente tivesse desaparecido, como as coisas que não são essenciais. O relógio ainda parado. A cadeira de Dona Teresina rangia do mesmo jeito. O vento soprava com o mesmo tom de indiferença. Ninguém abriu a pasta. Por que não? Havia mais pasta. Mas havia reunião, e isso bastava. A gente devia plantar alguma coisa, né? Perguntou Nem. Foi uma pergunta que flutuou por muito tempo no ar. Talvez por 15 minutos. Ou por uma tarde inteira. Até que Neco respondeu. Pra quê? E essa resposta? Essa resposta fez todos assentirem com a cabeça. Devagar, com calma. Porque era isso, plantando ou não. Estando ali, eles colhiam alguma coisa. Talvez silêncio, talvez lembrança, talvez o simples conforto de saber que certas coisas não mudam. Na parede o gancho ainda estava vazio, mas alguém comentou que talvez o chapéu voltasse um dia. E isso bastava para preencher mais 20 minutos de pensamentos vagos. No fim daquela tarde, ninguém disse se voltaria no ano seguinte. Mas todos sabiam que voltariam. Mesmo que o caminho até a cabana desaparecesse, mesmo que o tempo parasse de contar, mesmo que o botão branco nunca mais fosse visto. Porque havia algo naquela reunião. Algo que não precisava de nome. Algo que não exigia assunto. Algo que continuava, mesmo que ninguém plantasse nada. E talvez por isso mesmo, continuasse. Tanto, era difícil saber se aquele dia era o mesmo do ano passado, ou de algum outro, ou se a reunião já acontecia sem datas, como quem respira por instinto. O que importava mesmo era que eles estavam ali. A cabana se mantinha firme, embora um pouco mais inclinada do lado esquerdo, mas como ninguém nunca usava aquele canto, isso não preocupava. A madeira rangia igual. As janelas ainda deixavam entrar o mesmo vento. E o chão, mesmo com uma tábua frouxa, seguia sustentando todos com a dignidade que só os objetos antigos sabem ter. Dessa vez, Teresina trouxe um pote com pedaços de sabão caseiro. Disse que era para lembrar do cheiro de antes. Ninguém perguntou antes de quê, mas todos entenderam, ou fingiram entender, e isso era suficiente. Zé Fulgêncio chegou com um lenço no pescoço. Não usava lenço havia décadas. Quando perguntaram o motivo, ele respondeu: é para não esquecer do vento. Seu Gregório trouxe um pedaço de corda. Grossa, curtida pelo tempo, colocou sobre a mesa. Só para lembrar, disse. Os irmãos Neco e Nem chegaram em silêncio, como quem não queria atrapalhar o que já estava acontecendo, mesmo que nada estivesse acontecendo. Sentaram-se devagar. Olharam para o teto, depois para o chão, depois para o meio da mesa. Ficaram assim. O sabão cheirava a roupa limpa de muito tempo atrás, ou a lembrança disso, ou talvez só ao próprio tempo. Um cheiro que fazia a sala parecer mais parada, mais imóvel, mais calma. Do lado de fora, um boi mugiu ao longe. Ou talvez fosse apenas a lembrança de um boi. Às vezes, sons não precisam acontecer de verdade para serem escutados. Vocês lembram do candeeiro? Perguntou Teresina. Todos lembravam, ou achavam que sim. O candeeiro nunca mais fora aceso. Talvez nem estivesse mais ali. Mas ninguém se importava. Era mais importante lembrar que ele existiu. A gente devia fazer ata da reunião? Perguntou Nem. Ata de quê? Respondeu Neco. De nada. Então deixa assim. Mais um tempo se passou. O sol mudou de ângulo. O cheiro de sabão ainda permanecia. A corda estava ali. O lenço também. E os 5, como sempre, eram um tipo de eternidade mansa, feita de olhares longos, suspiros fundos e frases incompletas, onde o silêncio dizia tudo. E o tudo era quase nada. E o nada era tudo o que se precisava. A reunião seguiria acontecendo, ano após ano, mesmo sem data, mesmo sem pauta, mesmo sem plantio, porque havia ali uma colheita invisível, feita apenas da permanência, e de um saber profundo, embora nunca dito, os que se sentam juntos mesmo em silêncio, plantam raízes no tempo.
Naquela tarde o céu estava coberto de nuvens. Não chovia, mas também não fazia sol. Era como se o tempo tivesse decidido descansar, suspenso entre uma coisa e outra. Um intervalo, um meio-termo, um estado de quase. Seu Gregório foi o primeiro a chegar. Vinha com uma bengala, mas não mancava. Talvez fosse apenas por precaução, ou porque gostava do som que ela fazia tocando o chão. Zé Fulgêncio chegou, com uma xícara vazia. Disse que tinha trazido de casa. Era uma xícara sem asa, sem brilho, sem utilidade prática. Mas havia nela alguma memória que ninguém ousava perguntar. Os irmãos, como sempre, vieram juntos. Dessa vez, Neco trazia um pedaço de pano azul. Disse que havia achado atrás do armário. Nem comentou que talvez fosse dele mesmo. E isso encerrou o assunto. Teresina chegou com uma pequena pedra no bolso. Mostrou sem dizer de onde veio. Era lisa, cinza, daquelas pedras que parecem não servir para nada e por isso mesmo são perfeitas para ficar no bolso. A mesa estava limpa, mas o ar estava cheio. Cheio de coisas que não se dizem. Cheio de lembranças sem palavras. Cheio de um tempo que só existe ali. O cheiro hoje está diferente, disse alguém. Tá mesmo, responderam. Ninguém tentou explicar o que havia de diferente. O cheiro talvez fosse do pano, ou da pedra, ou da própria ausência de cheiro. Gregório ajeitou o chapéu. Zé Fulgêncio passou a mão na borda da xícara. Teresina colocou a pedra no centro da mesa, como se fosse o ponto de encontro de todas as coisas invisíveis. Neco esticou o pano sobre o encosto da cadeira. Nem bocejou. Era esse o ritmo, sem causa, sem urgência. Apenas existência. Ficaram um tempo sem dizer nada. O vento soprou pela janela. Trouxe o som de galhos distantes se movendo. Trouxe também um pouco de poeira. Mas ninguém se importou. A gente devia construir algo aqui? Perguntou Teresina. Já está construído, respondeu Zé Fulgêncio. O quê? Isso aqui. A resposta caiu na mesa como a pedra, firme, imóvel, silenciosa. E todos entenderam. Ali havia algo erguido, não com barro, nem com madeira, mas com tempo, com presença, com encontros que não precisavam de assunto. A tarde foi escurecendo aos poucos. O pano azul parecia mais escuro. A pedra ficou fria. A xícara, ainda vazia, tinha agora um pouco de sombra dentro, e o que parecia ser só mais uma reunião. Era, na verdade, mais um tijolo invisível no edifício do silêncio, um edifício onde nada se planta, mas tudo um dia floresce, lentamente, silenciosamente, como o sono que chega. Dessa vez nenhum deles trouxe nada. Não houve botão branco, nem pasta, nem pedra, nem pano, nem xícara. Apenas chegaram. Um de cada vez. No tempo certo, sem aviso, sem pressa. Como sempre. Seu Gregório chegou primeiro. Sentou-se. Ajeitou o chapéu. Olhou em volta. E não disse nada. Zé Fulgêncio veio depois com as mãos vazias, mas firmes. Sentou-se ao lado de Gregório. Deu um leve aceno com a cabeça. Gregório retribuiu. Ficaram assim por um tempo. Longo. Talvez 20 minutos. Talvez uma eternidade. Teresina entrou em silêncio. O vestido dela parecia o mesmo, mas havia algo diferente na costura. Um detalhe mínimo. Um ponto feito à mão. Talvez bordado por tédio ou por saudade. Os irmãos Neco e Nem chegaram juntos, mas pela primeira vez não estavam lado a lado. Havia um intervalo de 3 passos entre eles. E ninguém comentou. Porque até os silêncios, às vezes, precisam de distância. A cabana parecia menor, ou o tempo mais largo. As paredes estavam iguais, o chão com as mesmas marcas, mas tudo parecia mais quieto, como se o ar tivesse envelhecido, como se a poeira se lembrasse de cada encontro. A mesa agora estava vazia, de verdade, sem objetos, sem lembranças materiais, apenas madeira e o silêncio depositado ao longo dos anos. E se essa for a última? Perguntou Teresina. A pergunta pairou por muito tempo. Zé Fulgêncio respondeu sem mexer os lábios. Então que seja. Mas vai ser? Talvez. Isso muda alguma coisa? Ninguém respondeu, porque a resposta já estava no próprio fato de estarem ali, juntos.
Mais uma vez, mesmo sem motivo, o vento soprou devagar, ergueu um fio de cabelo, balançou a cortina. Assobiou pelas frestas da porta. Lá fora, a luz do entardecer parecia mais leve, como se o céu também estivesse cansado de se repetir, e fosse descansar por um tempo. Os 5 permaneceram sentados, olhando para a frente, olhando para dentro, ouvindo o que não era dito, sentindo o que não precisava ser explicado. E naquele instante, a reunião fez o que sempre fez, nada. Mas foi esse nada, cheio de presença, que deixou tudo em paz. Não era fim, não era começo. Era apenas mais um ciclo. E mesmo que ninguém mais voltasse ali, a cabana guardaria as marcas. As cadeiras, os rangidos, a mesa, os silêncios, o chão, as pegadas repetidas. Porque o que é feito com o tempo, fica. Mesmo que tudo ao redor passe, e se um dia alguém entrar naquela cabana por engano, vai sentir, sem saber por quê, que ali um dia houve uma reunião, daquelas que não precisavam plantar nada, porque já colhiam o mais raro dos frutos, a permanência. Ninguém combinou de ir, mas mais uma vez eles foram. Era fim de tarde. O céu estava num tom indefinido entre o cinza e o rosa antigo. A luz era daquela que não projeta sombra nem revela detalhes. Apenas preenche o espaço com uma presença suave, quase líquida. Gregório chegou com passos lentos. Tinha agora uma manta fina sobre os ombros. Não por causa do frio, mas porque achava que era o certo a fazer. Sentou-se, esperou, sem pressa. Zé Fulgêncio apareceu logo depois, dessa vez com um pequeno relógio de bolso parado. Colocou-o sobre a mesa cuidadosamente. Ninguém comentou, mas todos olharam por um instante. Depois esqueceram. Os irmãos Neco e Nem chegaram calados, como de costume, mas dessa vez Neco trazia um pedaço de papel dobrado. Não abriu, não leu. Apenas deixou sobre o canto da mesa, preso com uma pedra pequena. Teresina veio por último. Trouxe um copo vazio, de vidro antigo, grosso. Colocou o copo ao lado do relógio parado. Olhou para os outros, sorriu. Sentou-se. Não houve fala por muito tempo. O tempo ali dentro estava mais pesado, como se cada segundo custasse a passar. Mas ninguém parecia incomodado. Era um peso conhecido. Amigo. A cabana estava igual, mas algo nela parecia mais distante, mais silencioso que o habitual, como se estivesse se despedindo, mas com cuidado para não assustar. Zé Fulgêncio mexeu no relógio. Girou a coroa. Nada aconteceu. O ponteiro continuou parado, apontando para uma hora que ninguém saberia dizer. Era uma hora sem nome. Perfeita. Para aquela reunião. Lembram quando a gente falava mais e te disse Gregório? Todos fizeram um som de Não era um sim nem um não, apenas um reconhecimento, um eco do passado. E por que a gente parou? Porque não precisava mais, respondeu Teresina. Outra pausa. Longa, gentil. Mas será que alguém vai continuar vindo depois da gente? Perguntou Nem. Alguém sempre vem, disse Neco. Mesmo que não saiba por quê. E com isso, a conversa parou de novo. Como se cada frase fosse uma pedra lançada num lago parado. Criava ondas, sim, mas ondas suaves, que sumiam antes de tocar a borda. A noite começou a cair. O relógio não se moveu. O copo permaneceu vazio. O papel não foi aberto, mas tudo parecia completo, como uma música que não precisa de nota final. E assim, naquele fim de tarde indistinto, os fazendeiros que não plantavam nada se reuniram mais uma vez. Não porque esperavam algo novo, mas porque sabiam que há valor no simples fato de estar. Mesmo que o tempo não conte, mesmo que o mundo lá fora mude, mesmo que não haja mais sementes, porque enquanto houver uma mesa, 5 cadeiras e uma brisa morna que entra pela janela, haverá reunião. Naquele ano, o caminho até a cabana estava mais empoeirado, ou talvez fosse apenas impressão. O mato ao redor parecia mais alto, as pedras mais gastas, o vento mais lento. Mas nada disso incomodava. Seu Gregório foi o primeiro a chegar. Dessa vez sem bengala, sem manta, sem nada, apenas ele. E um olhar que parecia ver as coisas de outro lugar.
Zé Fulgêncio chegou depois, mas parou por um momento na entrada. Olhou o batente da porta como se fosse a primeira vez que o via. Passou a mão pela madeira. Entrou. Sentou-se. Neco e Nem vieram juntos, mas em silêncio mais profundo. Davam passos cuidadosos como se o chão pudesse se desfazer sob seus pés. Sentaram lado a lado. Nem se entreolharam, mas sabiam que estavam ali, como sempre. Teresina não trouxe nada, nem palavras, nem objetos, nem memória visível. Apenas sua presença, que era, como sempre, suficiente. A mesa estava nua, sem papel, sem botão, sem pedra, sem xícara, sem nada. O relógio já não estava. O gancho da parede, vazio. A cortina, puída. A luz da tarde, fraca. Mas o silêncio. O silêncio ainda era forte. Eles não falaram por muito tempo, depois falaram pouco. Depois voltaram ao silêncio. Tem gente que acha que a gente perdeu tempo, disse Gregório. Zé Fulgêncio respondeu olhando para a janela. Só quem corre acha isso. E o que a gente fez? Perguntou, nem Teresina respondeu com um sorriso que durou mais que a pergunta. A gente ficou. Neco fechou os olhos por um momento. Talvez por sono. Talvez por lembrança. Talvez porque já não fosse preciso manter abertos. Do lado de fora, uma coruja passou voando. Ou talvez fosse só o som dela. Ou só o pensamento dela. A luz foi sumindo devagar. Como se a tarde soubesse que aquela era a última vez. Mas mesmo assim não teve pressa, nem drama, nem adeus. Os 5 levantaram-se juntos, pela primeira vez, ao mesmo tempo. Nenhum objeto foi levado. Nada foi deixado. Porque tudo já estava ali, e sempre esteve. Antes de sair, Zé Fulgêncio olhou para a mesa e disse: Se alguém vier aqui um dia... Vai entender? Perguntou Teresina. Não precisa. Basta sentir. Eles saíram devagar, pela mesma porta de sempre, no mesmo ritmo, com os mesmos passos que conheciam o chão. A cabana ficou vazia, mas não sozinha. Ela guardava tudo, cada silêncio, cada cheiro, cada frase interrompida, cada ausência, mesmo que ninguém mais volte. Ali haverá sempre uma reunião feita de tempo, de nada, e de tudo o que não precisa ser dito. Muitos anos haviam passado, ou talvez nenhum. Naquela vila o tempo não era uma linha, era uma poeira fina, sempre presente, se assentando em tudo. A cabana ainda estava lá, mais torta, mais gasta, mais esquecida, mas firme, como um segredo, que só envelhece por fora. Ninguém foi naquele ano, ou quase ninguém. Um menino apareceu, sozinho. Trazia uma pedra no bolso e uma fita no cabelo. Disse ter sonhado com um lugar onde as pessoas não precisavam falar. Acordou com vontade de andar, e andou. Chegou até a cabana como se os pés já soubessem o caminho. Abriu a porta. O rangido ainda era o mesmo. Lá dentro, o ar estava quieto, mas não vazio. Havia uma presença antiga, mansa, feita de poeira e lembrança. O menino sentou-se, olhou em volta. Na mesa, nada, mas ele colocou a pedra e a fita e sorriu. Não sabia por quê, mas achou certo fazer isso. Do lado de fora, as árvores sussurravam em um idioma antigo. O vento entrou devagar, como quem pede licença. E a tarde foi escurecendo num tom que não assustava, apenas envolvia. O menino ficou ali por horas, não falou. Não se mexeu muito. Apenas ficou. Depois se levantou. Antes de sair, tocou na mesa. Passou o dedo pela madeira. Levou a poeira nos dedos como quem leva um pouco de história. E saiu. Cabana então pareceu respirar. Como quem reconhece um nome antigo. Como quem lembra. E agradece. Porque a reunião, mesmo sem ninguém, tinha acontecido de novo. Porque ela não depende das pessoas, mas do tempo, do espaço, do silêncio compartilhado. Agora, mesmo que todos tenham partido, a cabana sabe que alguém virá, mesmo que não saiba o motivo, mesmo que venha sozinho, mesmo que não fale nada, porque a semente do silêncio havia sido plantada há muito tempo e, finalmente, ela brotou. A cabana passou muitos anos sem ninguém, ou talvez tenha sido só um,
ou apenas um ciclo do tempo que não se pode medir. Ela permaneceu ali, firme, silenciosa, desnecessária para o mundo lá fora, mas essencial para aquilo que ninguém sabe nomear. A madeira inchou com a chuva, depois encolheu com o sol. As janelas se tornaram parte da paisagem, e a porta, sempre entreaberta, parecia convidar sem chamar. Certa manhã, um senhor muito velho apareceu. Ninguém o conhecia. Nem ele se lembrava exatamente por que tinha ido até ali. Mas seus passos sabiam, e seus olhos reconheceram tudo. Ele entrou. Sentou-se na cadeira do canto, que ainda rangia do mesmo jeito. Olhou ao redor como quem reencontra um rosto da infância. E sorriu. Do bolso tirou um papel velho. Dobrado com cuidado, deixou-o sobre a mesa. Não o abriu. Não precisava. A luz da manhã entrava suave. Um feixe atravessava a janela e pousava sobre a mesa. Ali a poeira dançava, e por um instante longo tudo parecia respirar junto. O velho fechou os olhos. Ficou ali. Não falou nada. Nem pensou em nada. Apenas esteve. Depois de muito tempo, se levantou. Antes de sair, tocou a cadeira. Passou a mão pela parede, como se dissesse adeus sem palavras. E então saiu. Não olhou para trás. Sabia que não. Precisava. Do lado de fora, a vila era outra. Nova, cheia de prédios, carros, urgências. Mas a cabana seguia ali, invisível para quem tem pressa. Na mesa, o papel ficou. E junto dele, o silêncio. E a poeira. E o tempo. E se algum dia, num tempo que ainda não existe, alguém entrar naquela cabana, mesmo sem saber de nada, sentirá que ali houve algo, uma reunião sem fim, de quem não precisava plantar, porque já havia semeado o mais raro de todos os frutos, o hábito de permanecer.